E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Coleção Paralela. Eu sou o Rodrigo. Bem-vindos à segunda-feira do canal. Bem-vindos ao tema da segunda-feira, que são minisséries. E para essa segunda-feira em específico, cara, eu escolhi uma minissérie que tá longe de ser uma das minhas prediletas, mas que eu queria mesmo era comemorar. A palavra é essa. Eu dei por perdida essa minissérie, né? Eu considerei ela perdida. E apenas bastante recentemente foi que eu me dei conta que eu não havia perdido ela e que eu estava com todos os números ainda em meu poder. Quem acompanha o canal, ainda que esporadicamente, já deve ter tropeçado em algum vídeo meu em que eu conto que a minha coleção passou por alguns perrengues aí, passou por muita coisa, inclusive foi abandonada durante um longo tempo, né? Durante um longo período a coleção ficou em um estado enquanto eu estava em outro estado, né? E eu dei muita coisa por perdida, muita coisa eu perdi realmente. E outras eu dei por perdida porque eu não encontrava mais, eu não sabia onde estava. E essa minissérie é um desses casos. Eu dei ela por incompleta, por perdida, eu não encontrava mais o número um, justamente o número um. Só encontrava os outros três números, é uma minissérie em 4 edições, e eu achei que então não a recuperaria nunca mais e tal. Mas eis que recentemente eu me deparei com o número que faltava no meio das minhas coisas e ela está completinha. Então, nada mais justo do que comemorar o fato de que eu ainda a tenho, incluindo ela nessa série do canal. E também, por que não, para falar do Savage Dragon, né? Que, na minha opinião, e eu quero deixar isso bem claro aqui, é a minha opinião, né? Nós lançamos vídeos no YouTube, a gente que, né, faz vídeo, produz conteúdo, como as pessoas gostam de falar, e posta isso numa plataforma pública, é claro, estamos muito sujeitos a críticas, a pessoas que não gostam do nosso trabalho, a pessoas que não entendem o que fazemos, faz parte do jogo. Eu sempre digo isso, se você está postando material em uma plataforma pública, né? Se você não está privando isso, se você não está controlando o acesso de quem pode ver, se está lá no público, você tem que estar pronto para receber críticas, né? E nem todas são elogiosas. E recentemente eu recebi uma crítica de um rapaz aí que ele não gostou do que eu falei de uma edição do Chat, inclusive, na série sobre revistas de faroeste. Ele não gostou, ele defendeu o personagem, ele disse que o personagem era bom, que vendia tanto quanto o Tex e tal. Eu nem discuti as informações, né? Eu apenas respondi a ele que bom, que beleza que ele gostava, eu não gostava e assim é a vida, né? É feita disso. E é o mesmo caso com o que tem aqui. Essa minissérie do Savage Dragon, ela foi publicada pela Editora Abril em 4 edições. Vou mostrar as capas aqui rapidinho. Essa é o número 1, né? A criação máxima de Erik Larsen. Né? O número 2. O número 3, com uma das capas mais interessantes. E o número 4, né? O quarto e último número. É uma minissérie que foi publicada aqui no Brasil nos anos 90, eu acho. Vamos dar uma conferidinha aqui, antes de, né, sairmos falando, mas foi nos anos 90 sim, olha ali, ó. Vamos ver se há alguma data mais precisa que possamos nos pegar. Mas é nos anos 90, né? Em algum ali, 1993, por aí, para ser mais exato. E o que estava acontecendo nesse período? Né? Os personagens, as revistas, as criações da Image, que eu e os meus amigos da época sempre chamávamos simplesmente de Image, né? Hoje em dia
né, a gente vê as pessoas pronunciando image e tal, e me soa estranho. Então não se assustem se eu ficar falando image em algum momento. Mas esses personagens estavam chegando ao Brasil pela editora Abril. E muita coisa chegou. Eu cheguei a comentar num vídeo de um colega aí, e já comentei a esse respeito aqui no meu canal também, que eu achava a imensa maioria dos personagens vindos daquela safra da Image, Image, que eu achava a maioria dos personagens esquecíveis. Cara, eu não gostei de quase nenhum. E ainda por cima, esses personagens estrearam e entraram na minha vida e na vida da maioria dos brasileiros durante um dos períodos que eu considero o período, assim, um dos períodos mais toscos, mais ruins por completo no que se referia a principalmente a maneira como que se fazia a arte das HQs, né? Que foi esse período dos anos 90 em que todas as mulheres eram desenhadas com pernas gigantescas, peitos gigantescos e quase sem roupa, o mínimo possível, e todos os homens eram incrivelmente musculosos e bonitões e fortões. Então, a arte desse período, né, ela ficou muito datada hoje em dia, né? Ela é incrivelmente datada porque tudo virou um nicho, todo mundo desenhava igual, cara, né? Parecia que não se podia mais publicar quadrinhos com uma arte diferente. Todo mundo tinha que ter pernas gigantescas, braços musculosos e por aí vai, né? Ficou incrivelmente igual, ficou um marasmo a arte daquela época e tremendamente exagerada. Então, unido a isso, né, ao fato de que absolutamente, né, todo o material que chegava da Image no Brasil era nesse sentido porque vinha deste período, né, todos eram desenhados daquela forma, eu ainda não consegui gostar da maioria deles. A única exceção é justamente esse cara, o Savage Dragon. Eu gostei do Savage Dragon, pelo menos gostei mais do que dos outros, entendeu? Não foi tipo amor à primeira vista, não foi um cara que eu fiquei procurando outras edições para encontrar. Na verdade, essa própria minissérie aqui eu não comprei na época. Na época dele eu tive umas duas edições avulsas que passaram para minha mão, inclusive um crossover em que encontrava ele encontrava o nosso querido demônio vermelho, né, que o Hellboy. Tava quase me fugindo o nome, né? Eu tinha um crossover em que ele encontrava o Hellboy. E mais do que isso não passou pela minha mão, mas eu curti Savage Dragon. E quando tive a oportunidade de comprar essa minissérie, eu comprei. Na verdade, essa minissérie aqui no Brasil, pela editora Abril, ela serviu quase como praticamente, né, uma estreia, né, um debut, né, do Savage Dragon no país. Eu não me lembro se havia acontecido alguma outra publicação em que ele aparecesse antes dessa minissérie aqui no Brasil. Eu acho que não. Se alguém tem uma informação diferente, como sempre, quiser deixar nos comentários aí, será bem-vindo. Eu acho que não, porque eu me lembro muito do marketing forte que a editora Abril fez, com muita propaganda nas suas outras publicações, falando da chegada do Savage Dragon, né? Falando da chegada dele, que era a criação do Erik Larsen e o caramba. O Erik Larsen na época já era bastante conhecido, né? Eu conheci das páginas do Homem-Aranha, inclusive por alguma razão eu confundia bastante durante um grande período a arte dele com a do Todd McFarlane. E alguém aí pode estar rindo agora e dizendo que não tem nada a ver. Mas eu muitas vezes confundia, né? Os dois passaram pelo Homem-Aranha, conheci ambos lá. Mas então chegou, né, ao país essa minissérie. Ela traz, né, mais ou menos a origem do personagem, do Savage Dragon, né? Ele vem por pelo menos nessa minissérie não há explicações de verdade para
Para se saber da sua origem, eu não sei se em algum momento, porque eu não acompanhei, repito, então eu não sei se em algum momento houveram esclarecimentos sobre de onde ele veio, como ele era, qualquer coisa. Eu só sei que ela trazia algumas informações muito básicas sobre a origem do Savage Dragon, né? Como mais ou menos ele tinha surgido, que ele não tinha a memória, né? Que ele tinha perdido a memória. Né? Falava um pouco sobre seus poderes, trazia um pôster aí que milagrosamente não foi tirado da edição. Né? Deixava claro que ele veio num mundo em que já existiam, né, outros super seres, né, que existiam criaturas com superpoderes, então não era assim tão novo, tão diferente a presença dele, e ele acabou entrando para força policial, né? Uma das coisas que eu sempre achei muito estranha do Savage Dragon, né? Justamente essa questão de que ele fazia parte da polícia. Foi uma abordagem que hoje em dia eu até acho interessante. Na época não soou para mim como inovadora, soou como esquisita, que ele era policial. Mas com o tempo eu passei a gostar do que eu falo da arte, né, cara? Olha a capa já, né? Olha a capa. E o que eu falo da arte? Todo mundo é estereotipado, todo mundo tomou esteroides, né? As pernas das mulheres não acabam nunca, as roupas das mulheres quase não existem, os caras são sempre ultra musculosos. O Erik Larsen é um excelente, né, desenhista, eu gosto da arte dele. E a criação do Savage Dragon também é legal, né? É um personagem legal, mas essa arte, cara, essa arte me incomoda demais, já me incomodava naquela época. E não consigo perder esse incômodo. De qualquer maneira, dou muitas voltas, né? Vamos retornar. A minissérie, ela é, na verdade, bastante simplória, ela é bastante simples. É como eu disse, ela conta os primeiros passos, por assim dizer, do Savage Dragon no planeta, ou pelo menos os primeiros passos desde que ele pode se lembrar. Ele enfrenta uma trocentena de criaturas diferentes, há um desfile de criaturas bizarras que vão aparecendo, né? E ele vai vivendo os seus primeiros dias, seus primeiros momentos como policial, né? Super policial. Esse cara aqui eu acho maneiro, ó. Esse cara aqui é legal. E ele, né, começa a agir, né? É basicamente para contar um pouco do surgimento, para apresentar, né? Eu não tenho ideia de em que momento, até mesmo que, olha o desenho, cara. Precisa dizer alguma coisa? Eu não tenho ideia de que em que momento uh, essas histórias ou que edições e tal, este material pode ter sido publicado originalmente nos Estados Unidos. Né? Tipo, se são, por exemplo, parte das primeiras edições do Savage Dragon em solo americano, ou se de repente o que nós temos aqui é uma minissérie original que foi publicada lá. Eu não tenho essa impressão, tá? O Super Patriota de novo, ó. Eu não tenho essa impressão. Eu tenho a impressão de que o que a Abril fez foi pegar histórias que foram publicadas provavelmente não num contexto de minissérie e criaram uma minissérie para que servisse, né, de estreia, para que servisse de abertura, de entrada do Dragon no nosso pequeno universo de quadrinhos, né, que na época estava se expandindo um pouquinho. Eu, antes de conhecer os personagens da Image, eu fiquei feliz em descobrir que teríamos esse
esses quadrinhos, né, da Image, né? A gente estava preso naquele nicho aquele nicho Marvel DC, né, com algumas incursões ali por, né, algumas aventuras com a Bonelli, pouca coisa que não fosse desse eixo entrava no país. Então eu pensei, é uma grande chance, né? Vamos conhecer personagens de outras editoras e tal, mas, velho, a verdade é que não foi, não foi interessante, não. Olha só. Ah, são pessoas que são para ser pessoas de mais idade, né? Mas olha o estilo. Não adianta, cara, eu não consigo escapar do incômodo, né? Olha a forma da criatura. Eu não consigo escapar do incômodo que essa arte me provoca. Que parece a Mary Jane, né? A Mary Jane desenhada pelo Eric Larsen era dessa maneira. E como estreia, cara, né, eu tô bastante devaneante, né, gente? Eu tô devaneando, eu entro no assunto e eu volto. É que essa arte me distrai sobremaneira, vocês não têm ideia, ela me incomoda sobremaneira. Mas como estreia, eu achei até interessante, né, para nos apresentar, para nos mostrar o personagem. Até porque, na minha opinião, ele era o melhor personagem da Image que estava entrando no país naquele momento. Eu não vi nenhum outro que tenha me agradado tanto. Nenhum grupo, né? Nada. Nenhum dos grupos, nenhum dos outros personagens me agradaram tanto. Uns conseguiram me agradar um pouquinho mais, outros não, né? Mas a maior parte do que veio ao Brasil pela Image não me agradou. Savage Dragon conseguiu alguma coisa, conseguiu com que eu gostasse pelo menos um pouco, mas também não o bastante para querer continuar acompanhando. E essa minissérie, ela basicamente não tinha nada de especial. Um texto simples, uma sequência de histórias, tipo, não há uma trama a se acompanhar, é por isso realmente que eu acredito que eram apenas as primeiras histórias do Savage Dragon transformadas numa minissérie, porque não há uma trama para se acompanhar, não há uma trama que começa no número 1 e vai se desenvolvendo até o número 4, não há, é bastante quebrado, é bastante aleatório, é o dia a dia dele, é ele avançando, é ele se estabelecendo como super ser, como membro da polícia e enfrentando um monte de inimigos, né? Mas serve muito para eu ter a oportunidade de falar do único personagem daquela safra da Image que eu realmente gostei e para eu comemorar o fato de que essa minissérie não foi perdida, de que eu ainda tenho ela completinha. Isso já me deixou bastante feliz e valeu o vídeo. E se você gostou desse vídeo, deixa like.